obrigado mesmo por topar, conversar comigo, falar um pouco sobre a sua experiência profissional, tirar um pouco do seu tempo. Eu sei que você está correndo bastante, mas é que é um prazer em poder conversar com você. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Gente, para quem não sabe, eu posso acabar escorregando. A Marina estudou comigo, a gente trabalhou junto na graduação, em projetos de extensão, que foi bem legal. Então eu posso, às vezes, acabar escorregando um pouco na formalidade. Mas, para manter um pouquinho dessa formalidade, eu vou fazer as apresentações da Marina, até para a gente saber a profissional muito boa que ela é. Eu ia falar outra coisa, muito boa que ela é. Marina Moraes de Andrade é formada em Relações Internacionais pela Unesp Franca, junto comigo. É mestre em Ciências Humanas e Sociais na linha de pesquisa Estado e Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. Começou a atuar no setor público em 2015, como assessora de projetos internacionais da Prefeitura de Guarulhos. Possui formações em gestão de políticas públicas e educação social. Atuou como consultora em projetos de responsabilidade social em 2017 e é fundadora do projeto social TEIA. Atualmente exerce a função de coordenadora de assuntos internacionais multilaterais e redes e cidades da Prefeitura de São Paulo. Marina, muito obrigado. Marina, é o seguinte, deixa eu começar te perguntando sobre o que é ser coordenadora de assuntos internacionais multilaterais e rede de cidades da Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que a Prefeitura de São Paulo é uma cidade gigantesca, a gente sabe que ela tem uma tradição de atuação internacional, a gente tem teses de doutorado escritas sobre isso, né? E eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que é esse trabalho que você desenvolve. Tá. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde também, para quem estiver assistindo. Fiquei muito feliz com o convite do Felipe, meu veterano, que me recebeu muito bem na Unesp, e é sempre um prazer falar com estudantes, porque o Felipe sabe, eu era daquelas estudantes engajadas, que gostava de assistir palestra, que adorava ter contato com os profissionais da área, então, um prazer imenso estar aqui. Sobre a minha função atual, né? Completei agora em fevereiro 3 anos, né, nessa posição da Prefeitura de São Paulo. É um nome longo, coordenadora de assuntos internacionais multilaterais e redes de cidades, mas explica um pouco da nossa divisão lá na Prefeitura, né? A gente tem uma área dentro da Secretaria de RI, uma área de comunicação, uma área de assuntos bilaterais, uma área de missões e projetos especiais e a área de assuntos multilaterais e redes de cidade. A gente cuida da interação, a gente coordena a interação de toda a Prefeitura de São Paulo com os organismos internacionais. Faz prospecção de recursos, participação em redes internacionais de cidades e eventos do Sistema ONU, capta projetos, então, eventos, participa em eventos, organiza eventos, ações de comunicação também, em parceria com a nossa área de comunicação. É bem vasto, mas basicamente é isso. A gente cuida do relacionamento da prefeitura, de toda a interação com os organismos multilaterais. E, Marina, do seu dia a dia, você fala com quem? Ou seja, quem são os seus interlocutores, além dos seus colegas de trabalho? Ou seja, que instituições, que organizações? A gente tem duas frentes, né? A frente para fora e a frente para dentro. Então, eu tenho um trabalho muito forte com todas as secretarias da prefeitura, basicamente, todas que vocês podem imaginar, algum dia a gente já teve contato. E isso é muito bacana, porque você adquire uma visão muito ampla das políticas públicas no geral, do estado da arte, assim, da Prefeitura de São Paulo. E do lado para fora, a gente tem contato principalmente com as redes de cidades que São Paulo é membro, C40, Metrópolis, CGLU, UXI, estou com medo de esquecer alguma, Mercocidades, CIDEU, Rainbow Cities Network, Rede Latino-Americana de Cidades Arco-Íris, World Cities Culture Forum. Então, tem essas organizações, ICLEI, que nós somos membros, né, e que
tem essa parceria constante com a Prefeitura de São Paulo, e tem as organizações internacionais, né? Então, ONU Mulheres, PNUD, a representação da ONU no Brasil, o escritório da ONU no Brasil, delegação da União Europeia, e, eventualmente, também com fundações. A gente tem muitas fundações fazendo um trabalho forte, de políticas públicas, Fundação Ellen MacArthur, Fundação Bloomberg Philanthropies, The Carter Center. No geral, é isso, né? A Open Society Foundation. A última vez que eu fiz um levantamento de organizações que a gente mantinha um contato frequente, deu 50, né? Agora, na pandemia, a OPAS, que é o escritório regional para a América Latina da OMS, a gente fez vários projetos com a OPAS, então, dependendo do contexto, dependendo das políticas públicas de São Paulo, a gente se aproxima e a gente faz projetos em conjunto com determinadas organizações. De maneira geral, são vocês que buscam essas instituições? Sim. Ou elas que procuram a Prefeitura de São Paulo? Então, quando eu entrei na Prefeitura, a área multilateral estava bem pequenininha, tinham 2 pessoas. Hoje nós somos em 8 para 9, assim, contando com os estagiários. Então, meu papel um pouco foi reestruturar, né, porque eu já tinha sido bem ativa, mas reestruturar essa área. O secretário, passei por um processo seletivo, e aí o secretário me disse que esse era o objetivo, de fortalecer mesmo essa área multilateral. E aí eu criei uma divisão tanto de resposta a demandas e a convites, mas de uma busca ativa. Então, busca ativa por fundos internacionais, por prêmios, para participação em eventos. Então, a gente tem 2 frentes, né? A gente faz o monitoramento das oportunidades, o mapeamento do que está rolando, por exemplo, de prêmios, o que está para vir, o que vai acontecer, e aquilo fica no radar para a gente agir, assim, de maneira ativa. E, por outro lado, tem todos os convites e demandas que chegam para a Prefeitura de São Paulo. No final, é um ciclo que se retroalimenta, porque uma vez que a gente participa de um evento, aí a gente conhece não sei quem, chama a gente para participar de um projeto. É isso. E deixa eu te perguntar, como é que é esse trabalho junto às secretarias? Ou seja, você estava falando que vocês fazem, inclusive, uma busca ativa dessas outras instituições. Essa busca ativa, ela vem de uma leitura de vocês, é uma leitura das secretarias, é uma leitura, não sei, do gabinete do prefeito? Como é que funciona? Como é que vocês definem essas prioridades? Tá. Não é fixo, né? Assim, tem situações que a gente recebe uma demanda da secretaria fim. Tem situações em que a gente identifica que São Paulo precisa trabalhar internacionalmente nessa pauta. Aí a RI coloca isso como prioridade. Tem situações que a gente recebe orientação da gestão, do governo, de que a gente deve trabalhar determinada pauta. Então, algumas secretarias, assim, isso já aconteceu por vezes, demanda, a gente quer encontrar parceiros nessa área, ou a gente faz muitas políticas públicas, referência nacional, mas internacionalmente não somos conhecidos, queremos projetar o que São Paulo tem feito, aí a gente vai atrás. E tem as prioridades que a RI define, por exemplo, o ODS, a gente colocou no centro das nossas prioridades, né, e como eu sou coordenadora da área multilateral, eu entendi que São Paulo precisava trabalhar nessa pauta. O Wagner, que você conhece, também trabalha junto com a gente, assim, nessa frente de ODS, 3 pessoas trabalharam muito para essa pauta andar dentro da prefeitura, mas que são da Secretaria de RI, né, eu, Wagner e a Bruna. A gente levantou muito essa bandeira e hoje a gente tem uma comissão municipal ADS. Então, são algumas intersecções, né, o que a gente acha importante, que as secretarias fins demandam, e o que muitas vezes também tem orientações da gestão para trabalhar com determinadas pautas. E como é que surgiu essa ideia de vocês trabalharem com a ODS? Ou seja, como que vocês identificaram que como surgiu essa ideia? É fácil, mas como que vocês identificaram que essa era uma prioridade que vocês deveriam ir atrás? O primeiro ponto é que existia uma lei que previa a criação de um programa de implementação da Agenda 2030 no município e que, assim, não estava sendo cumprida. Então, a gente pegou essa lei, levantou essa bandeira, né, meio que fez um advocacy interno entre os atores políticos sobre a necessidade de trabalhar com essa pauta. E
E aí, enfim, a gente envolveu a Secretaria de Governo, conversou, o Verde Meio Ambiente tinha feito, a Secretaria de Verde Meio Ambiente tinha feito já uma proposta de comissão anterior, mas que acabou sendo derrubada, enfim. E aí, na gestão anterior, a gente era uma coordenadoria de relações internacionais dentro do gabinete do prefeito. Então, o que dá um trânsito bom, né, assim, porque a gente era gabinete do prefeito, e a gente colocou essa pauta prioritária, o secretário patrocinou essa pauta, então a gente conseguiu mobilizar mobilizar politicamente a gestão em torno desse tema. Mas, assim, internacionalmente todo mundo está trabalhando, né, e a gente escreveu um projeto para fortalecer a implementação dos ODS em São Paulo, submeteu a uma convocatória internacional e foi aprovado, por a rede se chama UCSI, União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, e a gente recebeu um recurso pequenininho para desenvolver o projeto, mas aí a gente deitou e rolou com esse recurso, né? A gente fez um relatório de localização dos ODS em São Paulo, entregou para a ONU. Então, assim, a gente aproveita essas janelas de oportunidades e tentar fazer um trabalho muito bom com os recursos que a gente tem, né? Recursos humanos, são pessoas muito capacitadas na secretaria. A gente entrega conteúdos muito bons e aí faz crescer, potencializar o pouco recurso que a gente tem. E deixa eu te perguntar, você falou da questão da capacitação, né, da equipe com quem você trabalha, eu acho que isso é muito importante. Você entende que vocês conseguem ter uma perspectiva melhor dessas questões, dessas prioridades, junto aos outros órgãos da cidade, justamente por essa qualificação? Me explico. Você acha que o fato de ter uma área de relações internacionais consegue melhorar as ações dessas outras unidades do que se essas outras unidades buscassem por si só essas oportunidades internacionais? Tem alguns know-howzinhos, assim, que quem está trabalhando todo dia com isso sabe, né? Quais são os tipos de critérios que são exigidos numa convocatória de submissão de projetos? Então, o técnico que está lá na ponta, ele está pensando qual que é a necessidade de São Paulo, qual a necessidade do cidadão, o problema, ele está pensando muito no problema que ele quer enfrentar. Por exemplo, saneamento básico. Aí a gente está ligado que tipo de requisitos que convocatórias internacionais pedem. Eles pedem geralmente que haja um recorte de gênero, um recorte de raça no projeto, na política pública, ou que se adeque às salvaguardas ambientais. Então, assim, a gente tem um know-how de quem está trabalhando todo dia com isso e que pode orientar. E tem processos básicos, assim, algumas redes, para ser membro, a gente precisa pagar uma anuidade. E, muitas vezes, o administrativo daquela secretaria não sabe como pagar uma anuidade em euro. Então, o nosso administrativo já está acostumado com isso. A cidade de São Paulo é gigante, né? São 2 milhões de habitantes. Se você comparar com muitos países, inclusive europeus, não vão chegar na dimensão populacional e territorial de uma cidade como São Paulo. Então, assim, as secretarias FINS estão muito envolvidas nas soluções, na busca de soluções e na entrega de projetos e políticas, de resultados que são exigidos pelo programa de metas. Então, eles muitas vezes não têm tempo de se dedicar e de tentar, às vezes, participar de eventos, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta fazer essa ponte para cortar alguns caminhos, sabe? Uma coisa interessante que você falou agora foi sobre quando vocês vão, por exemplo, apresentar um projeto e vocês identificam, por exemplo, alguns pré-requisitos, sejam eles em termos de gênero, raça ou ambientais. Você acha que esse é um processo... a gente está falando basicamente de normas internacionais positivadas em instrumentos como editais, seleções. Você sente que essa é uma forma que leva a uma internacionalização uma internalização desses preceitos para a política pública na cidade? Ou seja, você acha que existe um efeito benéfico, ou seja, dessas preocupações existentes nesses órgãos para as políticas públicas, ou seja, no dia a dia, ou seja, isso ou acaba ficando mais no meio de campo ali entre o projeto e a norma internacional? Não, com certeza internaliza, né? Muita coisa do debate internacional, assim, inúmeros assuntos acabaram sendo internalizados, né?
Tem 2 exemplos emblemáticos. Eu tenho participado do Plano de Ação Climática, ele vai ser lançado esse ano, e é o primeiro plano de ação climática da cidade, e foi totalmente construído em parceria internacional, e começou a elaboração a partir do momento em que o prefeito assumiu um compromisso internacional com a Rede C40. E assim, a gente já tinha uma política municipal de mudança do clima? Sim. Já tinha uma área da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que trabalhava com mudança do clima? Sim. Já tínhamos um comitê de clima e ecoeconomia na prefeitura? Sim, mas era uma pauta que estava muito no verde e no meio ambiente. A partir do momento que a gente começou a elaborar o plano de ação climática, que pretendia envolver a prefeitura inteira e envolveu, a gente começou a provocar em diversas áreas da prefeitura essa reflexão. Então, assim, como que direitos humanos consegue incorporar diretrizes no combate às mudanças climáticas? Como que desenvolvimento consegue incorporar diretrizes no combate a mudanças climáticas? Todas as secretarias tiveram que propor ações concretas em termos de adaptação e mitigação à mudança do clima. Então, provocou uma reflexão em muitas áreas técnicas da prefeitura, que se não fosse por esse processo, não teria provocado. E aí, um outro exemplo que eu cito foi que eu estou desde o começo também trabalhando numa parceria, num projeto de economia circular com a Fundação Ellen MacArthur, e antes da gente começar esse projeto, eu praticamente não ouvia, assim, esse conceito de economia circular dentro da prefeitura. E a gente teve uma primeira fase dessa parceria, que foi a iniciativa de alimentos, e agora a gente está indo para uma parceria mais ampla, que envolve finanças, moda, alimentos e uma série de outras áreas. E agora eu já sinto, assim, que esse conceito está muito mais apropriado e que o técnico que está na ponta está olhando para como a gente pode tornar os nossos processos circulares e não lineares, gerar menos lixo, enfim. Anlurb, que é a autarquia de limpeza, já olhava para isso, já fazia parte de compostagem, mas eu vejo uma disseminação de conceitos de uma maneira muito transversal, que diferentes áreas se apropriam, entende? E a gente tem muito, que as redes fornecem muito para a gente, e esses parceiros, fundações, são capacitações e trocas de experiência. Então, muitos servidores, assim, eu não tenho número, mas desde que eu entrei, já perdi a conta de quantos servidores participaram de cursos e formações internacionais. Academia de Adaptação Climática. Então, a gente foi conhecer em loco políticas públicas de adaptação, porque Roterdã é uma referência internacional. E aí você vê que, sei lá, os técnicos de saúde que já trabalhavam com isso, com epidemias, com enfrentamento a epidemias, começam a linkar mais com o assunto das mudanças climáticas. Por exemplo, a educação também foi uma representante, e aí você vê, sei lá, o pessoal de obras e de educação conversando, como é que a gente pode fazer uma escola, construir uma escola que tenha painel solar, que gere menos lixo. Então, muitas ideias, né, começam a surgir dessa troca. Muitas vezes a gente senta para conhecer. O desafio, muitas vezes, é o trabalho transversal na prefeitura, né? E é nesses momentos que você tem oportunidade de conhecer o que o seu colega faz e de tentar trocar, né? Vi muito isso, muito. Um tentando incidir no trabalho do outro e proporcionando mudanças reais, sabe? Vou pedir para você fazer um parênteses bem curto e explicar para mim, em poucas palavras, o que é economia circular, que é um conceito que eu não conheço. Acho que eu já devo ter trombado com ele, mas eu não domino, né? Eu imagino que muitas das pessoas que estão assistindo também não dominam. O que é economia circular, Marina? Explica pra gente rapidinho. Tá, eu não sou a melhor pessoa, sou nova nisso. O meu papel foi captar a parceria e fazer com que ela prosperasse na prefeitura. Mas, enfim,
hoje o sistema que a gente vive, ele adota uma economia linear, né? A gente extrai a matéria-prima, a gente consome, utiliza e ela tem um destino final, que é o lixo. Para onde vai o lixo? Para a terra. O lixo está aqui, né? Ele está com a gente. E os grandes centros urbanos já estão chegando no esgotamento, não tem mais para onde destinar os lixos. E o conceito de economia circular, ele pensa, é uma economia em círculo. Então, eu não vou pensar em extrair a matéria-prima, consumir para jogar fora, porque o fora não existe, é tudo dentro da terra. Então, eu tenho que pensar desde o design do produto, se eu preciso extrair aquela matéria-prima, ou se eu já tenho disponível ou não. Então, e outra coisa, o design, por exemplo, é uma coisa que eu posso proporcionar que o produto seja reutilizável. Então, eu vi alguns exemplos de fone de ouvido que quebrou a haste, você pede da empresa uma haste nova. Tá ruim o fone, você pede um fone novo. É tudo, esqueci o nome disso, mas substituível, sabe? Você devolve para a empresa faz a logística reversa. Então, não é uma ideia de consumir e jogar fora, é de você pensar num ciclo de, primeiro, eu preciso consumir, se eu vou consumir, eu vou extrair uma matéria-prima ou eu vou aproveitar recursos que já existem, tipo plástico, que eu posso reciclar. Qual o custo disso? Existe muito modelo de aluguel de coisas, então, aluguel de imóveis. Eu não quero mais aquele imóvel, ele não está bom, eu devolvo para a empresa. É um conceito, assim, para mim é novo, né? E eu vejo que tem sido muito utilizado nos países, adotado nos países europeus, e é essa ideia. A questão do alimento, eu evito desperdício primeiro, né? Então, eu não compro o alimento que eu vou desperdiçar. Se eu consumo o alimento, o resto, o ideal é ir para a compostagem para virar adubo e entrar no ciclo de novo, entende? Essa é a ideia do circular. Eu acho muito interessante quando você trouxe isso, porque uma parte da literatura que fala sobre a participação internacional das cidades, em especial nas discussões ambientais, fala da importância que as cidades e os governos locais, de maneira geral, tiveram no mundo inteiro, nas primeiras metas climáticas, nas primeiras metas ambientais, desde que a gente estava falando dos objetivos do milênio, né? Da importância que os governos tiveram, e principalmente dos governos locais, né? Alguns governos regionais também, mas os governos locais na internalização e na realização. E é bom ouvir isso de você, primeiro por ser uma verificação, não, a literatura não está viajando, né? Sim. Na prática isso está acontecendo, né? E em segundo lugar, da forma como você está colocando que isso está acontecendo, né? Ou seja, pela colocação de uma transversalidade de pautas, pelo menos no caso das pautas ambientais que você está trazendo. Porque muitas vezes, enfim, eu já trabalhei, mesmo que pouco tempo, na administração pública também, a gente sabe como muitas burocracias têm a tendência a se fechar na sua missão, né? E acredito que burocracias privadas também tenham essa tendência. E uma dificuldade de gerar sinergias e transversalidades com outros setores, né? E eu achei interessante você colocar isso, por outro lado também, porque foi algo que eu ouvi repetidamente de outras profissionais de relações internacionais como uma das principais tarefas nas organizações, ou seja, de articular diferentes burocracias, instâncias, instituições, e gerar sinergias e promover encontros, né? Sim. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação com as outras secretarias, ou seja, você já falou que vocês desenvolvem uma série de atividades conjuntas. Como que é além, você já falou, claro, um papel importante,
que a assessoria técnica provavelmente dita, olha, para pagar isso aqui funciona assim, para viajar assim funciona assim, para isso aqui você precisa cumprir essas coisas. Mas como que é o processo de você aproximar essas instituições estrangeiras que vocês procuram, ou que procuram vocês, e essas outras instâncias do governo? Geralmente, assim, se a gente tem alguma demanda técnica ou política, né, por reuniões, a gente busca. É que hoje é até complicado falar, porque já tenho parceiros estabelecidos em todas, então eu já sei para quem ligar, para quem falar, mas no começo a gente penou um pouco para isso, até encontrar as pessoas que se interessavam pela pauta. Mas, para ser bem sincero, para ser justa, a gente tem um trabalho muito tranquilo assim, de acesso às secretarias, né? Geralmente, as secretarias FIM são muito interessadas pelas pautas internacionais. Num exemplo prático, uma instituição internacional convida São Paulo para fazer parte de um projeto, ou uma cidade do México, por exemplo, convida São Paulo para fazer parte de um projeto na área de direitos humanos. Aí a gente faz contato por e-mail, por processo SEI, tem um processo eletrônico na prefeitura, que às vezes a gente utiliza para deixar registrado lá a movimentação, o histórico daquilo. Marca a reunião e aí já começa a estruturar. Mas qual que é a chave do negócio? A gente acompanha o processo do começo ao fim, entende? A gente faz as costuras, a gente está sempre junto. É cansativo, a nossa equipe é pequena para o tamanho da prefeitura, sim. Mas essa é a chave. A gente não pode passar para a secretaria e falar, olha, não sei quem quer falar com você, Não, a gente acompanha o processo inteirinho, assim, as reuniões, na maior parte das vezes, quando não são projetos, assim, que fogem muito, que são muito técnicos, aí a gente se ausenta de algumas discussões, mas, no geral, a gente acompanha o processo inteiro. Caso, por exemplo, do plano de ação climática, caso desse projeto de economia circular, que tem um comitê intersetorial que é presidido pela Secretaria de RI. Então, esse é o nosso papel, de estar sempre puxando o pessoal. E aí, eu vejo que você estava falando, né, da pauta de mudanças climáticas, de economia circular, enfim, como uma pauta ambiental, mas a grande sacada da questão das mudanças climáticas foi que a gente deslocalizou essa pauta do verde do meio ambiente. Ou seja, essa é uma pauta de todo mundo. Tanto que um resultado, assim, muito expressivo, que depois de todo esse tempo de articulação institucional, acho que está dando um eco, que eu estou ouvindo a minha voz. Tá? Eu estou ouvindo uma vez só. Tanto que depois de todo esse processo, nessa nova gestão, foi criada uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas na Secretaria de Governo, que é justamente a secretaria que faz a articulação da prefeitura toda, né, dos projetos prioritários da gestão. Então, não está só mais lá no Verde do Meio Ambiente. No caso dos ADS também, a comissão ADS está com a Secretaria de Governo, que é quem faz a articulação e é responsável pela articulação com a sociedade civil. Então, são resultados muito significativos, né, que a gente conseguiu em pouco tempo. Não, acho muito importante você fazer esse lembrete, na verdade, uma correção mesmo, né? Que normalmente a gente acaba tratando as discussões, seja lá desde as ODMs, agora até a Agenda 2030, e das mudanças climáticas como um todo, como uma questão especificamente ambiental, né? Sendo que ela é muito mais transversal e muito mais ampla do que isso. Aliás, essa foi uma das primeiras exigências dos países em desenvolvimento lá no começo, lá nas primeiras conferências, lá em Estocolmo, lá no comecinho das discussões sobre as mudanças climáticas e sobre os efeitos sistêmicos, né,
da vida humana industrial, digamos assim, sobre o meio ambiente. Mas acho que é muito importante você lembrar mesmo. Uma coisa que eu ia te perguntar, que eu achei bastante interessante que você colocou, a gente muitas vezes, mesmo na literatura sobre governos locais, a gente tem uma crítica muito forte sobre a questão das redes de cidades, né? Ou seja, que elas não têm efetividade, que elas são vazias. E essa crítica ela é repetida em vários lugares. Outros fazem um elogio, acho às vezes até um pouco exagerado, mas em outros espaços uma crítica bastante dura. E eu gostaria que você me dissesse um pouco como é que é o trabalho com as redes de cidades. Qual que é a importância delas no dia a dia da prefeitura, ou seja, que tipo de coisa que é feita a partir das redes das cidades e com as redes de cidades? Assim, a gente tem porque as redes são instâncias, algumas redes, né? Tem rede que é muito técnica. Como que a gente vai melhorar tal política pública? E aí, isso, evidentemente, vai ajudar o técnico lá que está na área fim. Mas tem redes que são mais políticas. E, muitas vezes, o gestor local que está mergulhado em uma série de problemas não tem aquele tempo para ficar 2 horas na reunião. Eu fico, porque eu gosto, eu acho importante, eu vejo finalidade para tudo. Eu acho que é importante eu conhecer os meus interlocutores das outras prefeituras. Quando eu preciso, eu pego meu WhatsApp, eu escrevo, tipo, em 2 horas, às vezes, você consegue, você precisa fechar uma parceria com alguma cidade, você consegue fechar. E o mais importante é que, através das redes, as cidades conseguem se posicionar no debate global. Então, assim, está rolando uma diplomacia dos países. Como que a gente vai se inserir, por exemplo, no debate da diplomacia migratória? Como que São Paulo vai incidir? São Paulo vai incidir sozinha? Não, vai incidir em rede, vai incidir com várias cidades. Então, a gente só consegue participar de alguns debates em nível estatal se a gente estiver participando de redes. Não adianta você sozinho querer, oi, tudo bem? Você nunca participa da rede, e aí, na hora que te interessa, não adianta. Para isso, precisa estar presente, precisa estar participando das discussões. A São Paulo foi convidada para compor o Mayor's Migration Council, que é um conselho de prefeitos pela migração, e que justamente faz essa interface com a diplomacia migratória global. E é super importante, né? Ainda mais atualmente, muitas vezes em contraponto ao governo federal, as políticas que têm sido adotadas pelo governo federal. Então, é muito importante, não, independente se muitas vezes para a pessoa que está lá na área afim, vai ser desgastante participar de uma reunião política, mas é nosso papel enquanto relações internacionais atuar politicamente também. E a partir daí, também, muitas vezes são as redes que proporcionam às cidades acesso a fundos, desde projetinhos pequenos, né, projetinhos pilotos, que, se bem feitos, podem ter um impacto grande, como o que eu citei, de UXI, que a gente fez o primeiro relatório de localização dos ODS de São Paulo e entregou à ONU, a projetos significativos. Então, recentemente, esse Conselho de Prefeitos pela Migração lançou uma convocatória para projetos internacionais para as cidades do Sul Global. Então, é fundamental. Ano passado, ou acho que foi ano passado também, que a gente participou da consulta pública de aniversário da ONU, de 75 anos, e a gente participou dessa consulta pública via rede, né? A gente colocou contribuições da cidade de São Paulo para essa consulta pública. Assim, são inúmeros exemplos. Eu vou sempre levantar a bandeira aí como multilateral de que é importante, e assim, eu estou a quarta secretária, né, que eu já passei por 4 gestões lá dentro da secretaria, e toda vez eu chego o secretário novo, eu falo, então, tem essa área aqui, multilateral, que é muito importante. Às vezes as reuniões são um pouquinho longuinhas, mas é importante que a gente esteja presente para pautar,
para fazer o nosso advocacy, para captar os nossos recursos. Eu acho que você falou várias coisas interessantes, assim. A primeira que eu gostaria de destacar é a última, porque ela traz um sentido interessante sobre o papel do corpo técnico nesses espaços. Né? A gente fala de corpo técnico, são as pessoas especializadas que trabalham no lugar, e que têm um conhecimento acumulado, e que têm uma capacidade também de projetar continuidade de política pública. Quando a gente está falando, óbvio, de um órgão de governo. A gente está falando de qualquer instituição, a gente está falando da mesma coisa, ou seja, a capacidade que desse grupo tem de transmitir esses conhecimentos e de transmitir essas permanências, né? De demonstrar, olha, isso aqui é um relacionamento de longo prazo, que eu acho que é uma coisa que você falou, que eu achei uma das mais interessantes que você falou agora sobre redes cidades, sobre como eles são relacionamentos de longo prazo, né? Ou seja, que leva vocês a terem contatos diversos com diferentes instituições, com diferentes instâncias, e facilita os contatos, seja na questão mais técnica, né? Ali mais pontual, ou em grandes questões como o posicionamento da cidade nas relações internacionais. Sim. E aí, puxando um pouco isso que você falou, que eu achei que foi muito interessante, ou seja, o papel da cidade como um ator internacional, e a gente viu isso de maneira muito importante nas discussões das mudanças climáticas, ou seja, a gente viu cidades se posicionando de uma maneira muito importante, né? Não só nesse momento mais complexo que nós temos nos últimos 6, 7 anos na política, nos últimos 2013, na política brasileira, né, onde a gente tem uma série de divisões bastante complicadas, para dizer muito, utilizando o eufemismo dos eufemismos, para falar sobre a situação em relação ao meio ambiente no Brasil. Mas o que eu queria colocar você falou uma outra coisa interessante sobre isso, sobre essa questão das redes, é que através das redes vocês não só permitem com que as cidades tenham um posicionamento internacional, de política internacional mesmo, né? Ou seja, o tema das migrações ele é um tema de política pública, pontual, de dia a dia, mas ele é uma grande questão das relações internacionais hoje. Como também acesso às Nações Unidas. E essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Como que é a relação de vocês com organizações internacionais como as Nações Unidas, que são, em sua origem, em sua forma de estrutura, dirigidas a estados, né? Ou seja, elas são basicamente feitas para atender os interesses dos governos nacionais. Como que é a relação de vocês com essas instituições e no que elas trazem para o dia a dia das políticas públicas nas cidades? Então, a gente tem a parceria mais recente que eu posso citar é com a OPAS, né, que é o escritório regional da OMS. Quando começou a pandemia, eu não sou muito normal também. Eu estava pensando o que a gente ia fazer, né? O secretário também demandou ações relacionadas à pandemia e a gente tentar muito se adaptar a todo momento ao contexto e à realidade local para a gente não estar descolado, a gente não estar, tipo, Alice no País das Maravilhas, circulando pelos fóruns internacionais. A gente tem sempre em mente que estamos numa cidade de 12 milhões de habitantes, no Brasil, e com todas as nossas mazelas em mente. E aí, pensando como que a gente ia atuar nesse contexto de pandemia, eu peguei o telefone e liguei lá para a OPAS. Eu falei, oi, tudo bem? Como é que você está? Muito bom, muito bom. Peguei uma pessoa super aberta, começamos a conversar. Falei, sou Marina, da Prefeitura de São Paulo, coordenadora de assuntos multilaterais. Queria saber se vocês teriam interesse em fazer projetos com a Prefeitura de São Paulo. Lógico, a gente está super aberto, a OMS pediu para a gente se colocar à disposição para ajudar o Brasil no enfrentamento dessa pandemia. Bom, daí a gente tentou contato com a Secretaria de Saúde, mas que estava assim completamente mergulhada no enfrentamento à pandemia. Aí também não adianta você ficar insistindo com o pessoal que está sofrendo, né? Tipo assim, a galera da saúde estava enfrentando uma situação brava. Não adianta, oi, vocês vão trabalhar com a OPAS? Vamos trabalhar com a OPAS? Não, agora não dá.
Então, a gente partiu para outras secretarias da prefeitura, e aí a gente encontrou receptividade na Secretaria de Direitos Humanos, fizemos algumas reuniões e a OPA se colocou à disposição para fazer formações para a prefeitura, para servidores da prefeitura, a respeito de protocolos de atendimento no contexto da pandemia. Então, e aí, assim, o pessoal da minha equipe trabalhou muito, o Jefferson, Thalita, não posso deixar de mencionar que foram pessoas que colocaram a mão na massa e aí fizeram aquele trabalho que é muito importante, que é o trabalho de formiguinha, pega OPAs, faz a reunião com a secretaria, participa da reunião com a secretaria, marca a reunião com a secretaria. Aí depois a gente marcou isso, várias reuniões, para a gente acertar uma capacitação da OPAS para servidores da prefeitura. E a primeira capacitação foi para servidores que atendem equipamentos voltados para mulheres. E aí foi na Casa da Mulher Brasileira, que atende mulheres em situação de violência. E aí é isso, a gente vai ocorrer a capacitação, estamos lá no dia, recebendo a OPAS, participamos, ficamos na medida do possível, o máximo de tempo que dá, e aí damos todo o suporte para a OPAS. Teve essa primeira formação de uma semana, e aí a segunda formação foi para servidores que atendem nos equipamentos, nos centros de referência LGBT. A capacitação foi na Casa da Mulher Brasileira, mas para servidores do Centro de Referência LGBT. E começou de uma ligação. Então, no geral, as organizações, eu percebo que a orientação das organizações do Sistema ONU cada vez mais é trabalhar com governos locais. Agora a gente está planejando algumas atividades para o Dia Internacional da Mulher com a ONU Mulheres. Não posso deixar de mencionar também a parceria da Secretaria de Educação com a Unesco, que foi uma consultoria que a Unesco deu, né, e que ajudou a incorporar os ODS em todo o currículo escolar. Então, os ODS, o currículo escolar das escolas municipais é todo alinhado aos ODS, a matriz de saberes, enfim. E tem isso, né? Tem esse sistema de que, às vezes, a prefeitura consegue contratar uma organização internacional por meio de um PRODOC, que a gente chama, é um contrato, um acordo internacional em que você paga a organização. Mas, fora isso, tem inúmeras formas de parceria, né? A OPAS veio para São Paulo, eles saíram de lá de Brasília, vieram 2 vezes para São Paulo com recursos próprios para capacitar os servidores. Por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos tem parceria com a Acnur, o Acnur volta e meia está doando coisas para a SMADES, que é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu participei de uma ação que eles doaram máscaras para beneficiários de um centro... Ai, minha cabeça está fugindo os nomes, mas, assim, era uma casa de acolhimento para imigrantes. Era CTA, eu esqueci o nome da sigla. OIM, Organização Internacional de Migrações, participa também do Conselho de Políticas para Imigrantes, participou da construção do Plano Municipal de Políticas para Imigrantes. Esses são tantos exemplos, quando teve a interiorização dos venezuelanos, também teve um diálogo muito forte com a Acnur, a OIM, enfim, são inúmeros exemplos de trabalhos e colaboração em conjunto. Mas, no todo, o que eu percebo existe uma orientação cada vez maior das organizações do Sistema ONU de trabalhar com governos locais. Eu acho interessantíssimo, porque isso é algo que a gente só capta a partir da experiência de profissionais como você que estão desenvolvendo esses projetos. Isso não está, por exemplo, na literatura acadêmica, isso não está nem nos documentos oficiais dessas instituições. Né? Eu vou te chamar para aula de organizações internacionais também, desse jeito. Vamos embora. Espero que aí a pandemia já tenha passado e ou você vá nos visitar ou eu te coloque no telão com os estudantes todos conversando com a gente ao mesmo tempo. Eu sinto muita falta, eu imagino que eu acho que você vai gostar também, bastante. Viu?
Dentro de tudo isso, ficam algumas perguntas para mim, quer dizer, 1 milhão de perguntas sobre as coisas, sobre os projetos que você descreveu e sobre essas atividades que você descreveu, que para mim são muito interessantes. Eu espero que a gente consiga continuar a conversa sobre eles em outros momentos também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, entre várias questões que você colocou, é um interesse seu muito grande acerca do debate do debate sobre a Agenda 2030 e o debate das mudanças climáticas. Como que surgiu esse interesse? Como que você já falou como é que foi ali no momento para trazer essa agenda para a prefeitura? Tinha uma lei municipal, vocês viram que era uma oportunidade importante de gerar mudança em políticas públicas para melhor e fizeram esse trabalho, né? Eu sei que eu estou simplificando, mas eu acho que é importante só para a gente localizar. E da onde que veio esse interesse seu? Falando aí não do setor em que você está trabalhando, mas mesmo seu, assim, isso já era desde a faculdade ou foi depois? Como é que foi isso? Não, então, eu tive contato, por exemplo, com a pauta climática na prefeitura mesmo, né? E eu tive que, assim, me apropriar dela do dia para a noite, estudar, entender uns termos super específicos. E, se eu não me engano, da Agenda 2030, meu contato mais próximo mesmo começou na prefeitura. E eu percebi que essas agendas seriam formas de sofisticar a política pública municipal. Então, assim, o que os ODS trazem para a política? Às vezes a gente está olhando só para um lugar, e como que a gente olha para o todo, né? Como que a gente pensa em combater as mudanças climáticas numa cidade de São Paulo, pensando em área de risco, em população mais vulnerável, em recorte racial, entende? Na construção do plano de ação climática foi feito um estudo de áreas de risco, quais são as áreas de risco da cidade, quais são os riscos, deslizamento, qual população é afetada por deslizamentos, tem nome, tem cor, tem gênero, entende? Então, eu vejo que isso traz uma sofisticação para a política pública que é muito importante, assim, eu acho que a gente avança a passos largos quando a gente incorpora essas agendas. Na comissão municipal também, assim, foi uma experiência riquíssima, maravilhosa, está sendo ainda, porque eu sou conselheira municipal. A gente tem as 17 ODS e as 169 metas. E a gente trabalhou na municipalização de cada meta. Nem todas foram municipalizáveis, mas a gente discutiu junto com a sociedade civil, porque tem câmaras temáticas com participação da sociedade civil, teve um processo seletivo para organizações da sociedade civil participarem, e a gente pensou cada meta, como que a gente vai municipalizar? O texto no município vai ficar assim, lá na ONU é daquele jeito, mas aqui vai ficar assim. Quais são os indicadores que a gente vai provar que conseguimos avançar nessa meta? Então, a gente não pensou só na municipalização, a gente pensou nos indicadores que a gente possui ou que a gente precisa possuir, pensando quem vai ser o responsável por produzir aqueles indicadores, por fornecer. Então, subprefeituras que vai ter que me dar um indicador de saneamento, assim, sabe? Então, foi um nível que a gente alcançou, que eu acho que foi essa agenda que impulsionou. E aí você vê que é uma coisa que faz brilhar o olho de todo mundo, que é uma coisa que todo mundo queria estar trabalhando nisso, e de repente alcançou uma conjuntura, um cenário que tem tanta gente engajada. Tem, por exemplo, Rede Nossa São Paulo participando da comissão ADS, que é uma referência na cidade de São Paulo, que produz dados seríssimos, desagregados, sobre desigualdade econômica, social, territorial. Então, assim, não é brincadeira, gerou transformações e processos muito robustos e que vão deixar um legado, sabe? Quando a gente embarca sério, assim, nessas jornadas, aí que me faz brilhar o olho, do dia para a noite eu aprendo que eu tenho que aprender, e aí eu vejo
E é isso. Cara, demais, assim, assim, eu tô aqui assim, uau, uau, uau. E são vários uaus, não só por admirar o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o trabalho que você está desenvolvendo, acho que é importante também colocar as pessoas no processo, a gente fala vocês, parece que está falando uma coisa, né? Mas é você e as pessoas que trabalham com você, mas não só como existe um impacto real na vida das pessoas desses processos mais amplos, né? Claro que ele demanda um trabalho e um conhecimento específico. Marina, muito obrigado. A gente poderia ficar aqui falando 38 horas, eu tenho milhões de perguntas que ficaram na minha cabeça sobre outras questões que você tocou. Muito, muito, muito prazer em ouvir você. É incrível, assim, quando a gente olha, né, a gente se conheceu na faculdade, obviamente, né, gente, vocês perceberam, eu sou um pouquinho mais velho que a Marina, né, então um pouquinho mais de estrada, mas não de estrada, mas de quilometragem. Não é tudo assim. Mas, dizer que eu adorei conversar com você, muito legal, eu acho que a sua trajetória trouxe e sua experiência trouxe várias questões interessantes para serem debatidas, e é isso, se você tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. Tá sendo um prazer, de verdade. Ai, gente, eu falei demais, eu acho já, mas assim, eu amo falar com estudante, porque eu sempre me vejo, né, nesse lugar de estudante, porque. E eu me considero ainda estudante, né? Eu não largo essa cadeira, então é isso, eu estou sempre aberta para conversas, sobre trajetória pessoal, profissional, o que vocês precisarem. Acredito muito no ser humano e trago isso para o que eu faço. E admiro muito o trabalho dos professores também, nesse meio de pandemia, que ficam se reinventando e trazendo coisas novas para os seus estudantes. Então, parabéns, professor, meu veterano. Desde a primeira vez que ele falou, eu falei genial, eu acho muito, muito bacana isso. E eu também fico feliz aqui de ver a sua trajetória. Obrigado. Parabéns, é isso, gente. Contem comigo. Obrigado, Marina. Eu acho que eu vou te chamar para a gente conversar sobre OIS ou para a diplomacia. Faz tempo que eu não oferto disciplina de cooperação internacional descentralizada, que é a expressão que eu mais gosto. Tem essa disciplina? Eu ofertei 2 vezes já. Ofertei 2 vezes. Eu acho que agora uma outra docente está ofertando lá na Unila também. Mas foi o tema do meu mestrado, né? Da minha dissertação de mestrado. Então, por isso que eu acabei. Mas eu acho que eu vou. Se eu ofertar, com certeza eu vou te chamar. Mas se eu não te chamar para isso, eu te chamo para isso, com certeza. Você trouxe várias questões maravilhosas. Marina, muito obrigado mesmo. Vou encerrar aqui a nossa gravação. E é isso. Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Tchau.